Em um ônibus lotado da periferia, Marina segura firme a mão do filho de 5 anos, que acabou de perguntar algo que partiu seu coração. Mãe, neste ano vai ter amigos no meu aniversário? Marina limpa 6 casas diferentes todos os dias para sustentar os 2 filhos sozinha. Viúva aos 23 anos, sem família, sem amigos, ela é invisível para todo mundo. Trabalha na mansão de Gabriel Almeida todas as quintas-feiras, um empresário milionário que nunca olha para ela, nunca fala com ela. Para ele, Marina é só mais uma empregada que mantém sua casa limpa. Ela está completamente sozinha, faz aniversário em 3 dias e sabe exatamente como será. Um bolinho vagabundo no quarto da pensão, cantando parabéns para ela mesma enquanto as crianças dormem. O que Marina não percebe é que naquela quinta-feira, quando ela desaba chorando no banheiro da mansão, alguém está prestando atenção pela primeira vez. O que Gabriel faz a partir daquele momento muda completamente a vida dela. Mas antes de continuar a história, se você, assim como nós, acredita que todo mundo merece ser visto, que ninguém deveria passar datas importantes sozinho e que pequenos gestos podem mudar vidas inteiras, se inscreva no canal para não perder nenhuma história emocionante como essa. Obrigado. Agora vamos voltar para a história da Marina. Marina segurava firme a alça do ônibus lotado, sentindo cada osso do corpo doer depois de mais um dia exaustivo, limpando 6 casas diferentes. O cheiro de produtos de limpeza ainda grudava em sua pele, mesmo depois de lavar as mãos 3 vezes no banheiro minúsculo da última casa. Eram 7 da noite de uma quinta-feira comum, e ela mal conseguia manter os olhos abertos enquanto o veículo chacoalhava pelas ruas esburacadas da periferia. No banco ao lado dela, Pedro, seu filho de 5 anos, balançava as perninhas curtas que nem chegavam ao chão, olhando para ela com aqueles olhos castanhos enormes, que eram a cara do pai que ele nunca conheceria direito. A pergunta veio baixinho, quase um sussurro envergonhado, mas doeu como uma facada no peito de Marina. Mãe, neste ano vai ter amigos no meu aniversário? E bolo de verdade? Marina sentiu a garganta apertar. Engoliu o choro que ameaçava subir, forçou um sorriso que sabia não convencer nem ela mesma e passou a mão nos cabelos bagunçados do menino. Como explicar para uma criança de 5 anos que amigos custam caro? Que festa de aniversário com outras crianças significa comprar roupas novas para ele não passar vergonha? Significa ter dinheiro para dar presentes quando for convidado para as festas dos outros? Significa ter uma casa decente onde receber gente? Não um quarto de pensão com infiltração na parede e um banheiro compartilhado com mais 4 famílias? A gente vai ter um bolinho sim, meu amor. Eu, você e a Sofia. Nossa festinha especial, do jeitinho que a gente gosta. Pedro baixou os olhos e Marina viu a decepção que ele tentava esconder. Aos 5 anos, seu filho já estava aprendendo a esconder tristeza para não magoá-la. Isso doía mais do que qualquer palavra poderia expressar. Quando finalmente desceram do ônibus e caminharam as 3 quadras até a pensão, Marina carregava Sofia, de 3 anos, nos braços. A menina tinha adormecido no trajeto, pesadinha como um saco de arroz, mas Marina nem sentia o peso. Estava acostumada. Carregava peso o dia inteiro, todos os dias, há 2 anos. 2 anos desde que Daniel morreu. 2 anos desde que o marido dela, aquele menino risonho que tinha casado com ela no civil quando descobriram que Pedro estava a caminho, saiu de casa em uma manhã comum para trabalhar na construção e nunca mais voltou. Acidente de moto, disseram. Rápido, disseram. Não sofreu, disseram. Mas Marina sofreu. Marina ainda sofria. Grávida de 7 meses de Sofia, sem família, sem estudo, sem profissão, Marina descobriu rapidamente o que era desespero de verdade. Criada em orfanato desde bebê, nunca teve ninguém. Daniel era tudo o que ela tinha e quando ele se foi, levou consigo qualquer ilusão de que a vida podia ser boa. O que restou foi sobrevivência pura e dura. Aceitou o primeiro emprego que conseguiu. Faxineira. Sem carteira assinada, sem direitos, recebendo por dia trabalhado. Começou com 2 casas por semana. Depois foram 3, 4. Agora eram 6 casas. 6 dias por semana. Acordando às 4:30 da manhã para pegar o primeiro ônibus e voltando às 8 da noite, quando tinha sorte. O dinheiro mal dava.
O aluguel do quarto na pensão da dona Irene comia mais da metade. O resto ia para comida, fraldas para Sofia, produtos de limpeza, passagem de ônibus, conta de luz. Não sobrava nada. Nunca sobrava nada. E os aniversários? Ah, os malditos aniversários. Marina fazia 26 anos dali a 3 dias. Domingo. Seu dia de folga, o único da semana. Já sabia exatamente como seria. Acordaria cedo mesmo sem precisar, porque seu corpo já não sabia mais dormir até tarde. Faria um café simples para ela e as crianças. Talvez, se tivesse sobrado algum dinheiro da feira, compraria uma lata de leite condensado e faria um bolinho de caneca no micro-ondas velho da cozinha coletiva. Cantaria parabéns sozinha depois que as crianças dormissem, ali no quartinho de 3 por 3 metros, enquanto as vozes dos outros moradores vazavam pelas paredes finas. Choraria, como chorava todo ano. 26 anos, e não tinha ninguém. Não tinha uma amiga para tomar um café. Não tinha uma tia para ligar. Não tinha ninguém que se importasse se ela fazia aniversário ou não. Era invisível. Uma sombra que passava pelas casas, limpando sujeira alheia e desaparecia sem deixar rastro. Na manhã de quinta-feira, Marina acordou às 4h30 como sempre. Deixou Pedro e Sofia ainda dormindo na cama de solteiro que dividiam os três, trancou a porta do quarto com cuidado para não acordar ninguém da pensão e saiu no escuro para pegar o ônibus. A quinta-feira era o dia da mansão do Sr. Gabriel Almeida. A maior, a mais bonita, a mais assustadora das casas onde trabalhava. Uma mansão de 3 andares, em um bairro nobre, com jardim imenso, piscina, garagem para 4 carros. Marina trabalhava lá há 6 meses, sempre às quintas, e podia contar nos dedos as vezes que tinha visto o dono. Gabriel Almeida era empresário, dono de uma rede de hotéis, segundo a governanta que a contratou tinha dito. Rico, muito rico, viúvo, sempre viajando. Quando estava em casa, ficava trancado no escritório ou saía cedo e voltava tarde. Marina o via de longe às vezes. Um homem alto, ombros largos, cabelo escuro já com alguns fios brancos nas têmporas, apesar de parecer ter uns 30 e poucos anos. Rosto fechado, olhar distante. Nunca sorria, nunca falava com ela. Para ele, Marina era invisível. Mais uma funcionária que mantinha sua casa impecável enquanto ele tocava sua vida de homem importante. E para Marina, ele era só mais um patrão. Distante, frio, inalcançável. Viviam em mundos completamente diferentes. Mas antes de continuar, me diz uma coisa. Você já se sentiu completamente invisível para as pessoas ao seu redor? Como se não importasse para ninguém. Pausa o vídeo agora e vai nos comentários contar se você já passou por isso e como lidou com essa sensação. Eu leio todos os comentários e sua história pode ajudar alguém. Naquela quinta-feira, Marina chegou à mansão às 7 da manhã, como sempre. Usou a chave que a governanta tinha dado para entrar pela porta da cozinha. Trocou de roupa no banheiro de serviço, amarrou o cabelo e começou o trabalho. A rotina era sempre a mesma. Varrer, passar pano, tirar pó, limpar banheiros, trocar lençóis, lavar, passar, dobrar. Foram horas de trabalho mecânico, o corpo no automático enquanto a mente vagava. Marina pensava no aniversário que se aproximava. Pensava em Pedro, que tinha pedido um carrinho de brinquedo na última vez que passaram em frente a uma loja. Pensava em Sofia, que adorava bonecas, mas só tinha uma velha e surrada que Marina tinha achado no lixo e lavado. Pensava em Daniel, que se estivesse vivo faria 30 anos em dezembro. Pensava em como a vida tinha sido cruel. Meio-dia. Marina estava limpando o banheiro do 2º andar quando ouviu a porta da frente abrir. Passos pesados no mármore da entrada. Gabriel Almeida tinha chegado. Estranho. Ele nunca estava em casa nesse horário em um dia de semana. Marina se encolheu, tentando fazer o mínimo de barulho possível. Não queria incomodar. Não queria ser notada. Continuou esfregando a pia, a cabeça baixa, o coração apertado por algum motivo que não conseguia explicar. Foi quando aconteceu. Algo dentro dela simplesmente quebrou. Talvez fosse o cansaço acumulado. Talvez fosse a proximidade do aniversário que sempre trazia memórias dolorosas. Talvez fosse a pergunta de Pedro no ônibus na noite anterior.
Talvez fosse tudo junto. Marina sentiu os olhos arderem. A visão ficou embaçada. E antes que pudesse controlar, as lágrimas começaram a cair. Ela largou a esponja, saiu rapidamente do banheiro e entrou no primeiro cômodo que viu. Um pequeno lavabo no corredor. Fechou a porta, sentou no chão de porcelana fria e desabou. Chorou. Chorou tudo o que tinha guardado. Chorou pela solidão, pela pobreza, pelo marido morto, pelos filhos que mereciam mais, por ter 26 anos e sentir que sua vida tinha acabado antes mesmo de começar. Chorou porque estava cansada, cansada de ser forte, cansada de acordar todo dia para uma vida sem esperança, cansada de ser invisível. Não ouviu a porta abrir. Não percebeu que não estava mais sozinha até que uma voz masculina, baixa e gentil, falou acima dela. Você está bem? Marina ergueu a cabeça tão rápido que sentiu uma fisgada no pescoço. Gabriel Almeida estava parado na porta do lavabo, olhando para ela com uma expressão que ela nunca tinha visto em seu rosto. Preocupação, real e genuína. O constrangimento foi instantâneo e avassalador. Marina se levantou cambaleante, limpou o rosto com as mãos trêmulas, baixou os olhos. Me desculpe, senhor. Me desculpe muito. Eu já volto ao trabalho. Não vai acontecer de novo. Eu prometo. Ela tentou passar por ele, mas Gabriel não saiu da porta. Ficou ali, bloqueando a passagem. Aqueles olhos escuros fixos nela de um jeito que fazia Marina sentir que estava sendo realmente vista pela primeira vez em muito tempo. Espera, ele disse, a voz ainda suave. O que aconteceu? Por que você está chorando? Não é nada, senhor. Só um momento ruim, mas já passou. Eu vou terminar a limpeza e... Não perguntei sobre a limpeza. Perguntei sobre você. Marina piscou, confusa. Sobre ela? Ele estava perguntando sobre ela? Eu não... Vem comigo. Gabriel deu um passo para trás, fazendo um gesto para que ela o seguisse. Por favor. Marina hesitou. Todo o instinto gritava para ela recusar, para voltar ao trabalho, para sumir dali e morrer de vergonha em paz. Mas havia algo na voz dele. Algo gentil. Algo que não parecia uma ordem de patrão, mas um convite genuíno de uma pessoa para outra. Ela o seguiu. Gabriel a levou até a cozinha. Aquela cozinha enorme e reluzente com bancada de mármore e eletrodomésticos que custavam mais do que Marina ganhava em um ano. Ele puxou uma cadeira para ela, pegou um copo, encheu de água e ofereceu. Senta, bebe um pouco de água, respira. Marina obedeceu, ainda confusa, ainda tensa, ainda esperando que a qualquer momento ele mudasse de ideia e a mandasse embora. Bebeu a água em goles pequenos enquanto ele se sentava na cadeira ao lado, mantendo uma distância respeitosa. Desculpa se te assustei, Gabriel disse. Eu cheguei em casa e ouvi alguém chorando. Fiquei preocupado. Você está bem? Estou, senhor. Foi só um momento de fraqueza, mas já passou. Você não precisa me chamar de senhor. Gabriel está bom. Marina ergueu os olhos, surpresa. Gabriel. Ele queria que ela o chamasse pelo nome, como se fossem iguais. E você é Marina, certo? A governanta me disse seu nome quando te contratou, mas confesso que sou péssimo com nomes. Desculpa por isso. Não tem problema se... Gabriel. O nome soou estranho em sua boca, íntimo demais. Eles ficaram em silêncio por alguns segundos. Marina mexia no copo de água, sem saber o que dizer, sem entender o que estava acontecendo. Por que ele estava sendo gentil? Por que se importava? Posso perguntar o que te deixou tão triste? Gabriel falou de novo, e havia algo em sua voz. Algo suave. Algo que fazia Marina sentir que talvez, só talvez, ela pudesse confiar nele. E foi aí que Marina fez algo que jamais imaginaria fazer. Ela falou. Falou tudo. Contou sobre Daniel. Sobre ficar viúva aos 23 anos. Sobre estar grávida e sozinha. Sobre os 2 filhos pequenos. Sobre trabalhar 6 dias por semana em 6 casas diferentes. Sobre o quartinho na pensão. Sobre nunca ter dinheiro suficiente. Sobre não ter ninguém. Sobre os aniversários solitários. Sobre Pedro, que queria amigos e festas como as outras crianças. Sobre fazer 26 anos dali a 3 dias e saber que seria só ela, um bolinho vagabundo e ninguém para cantar parabéns. As palavras saíram atropeladas, cheias de emoção, e Marina nem percebeu que tinha começado a chorar de novo até sentir as lágrimas caindo no colo. Quando terminou, se sentiu vazia.
exposta, vulnerável. E então olhou para Gabriel, esperando ver julgamento, pena, desconforto. Mas o que viu foi outra coisa. Viu empatia, viu dor refletida, viu um homem que, de alguma forma, entendia. Eu sinto muito, Gabriel disse, e sua voz estava rouca. Sinto muito pelo que você passou, pelo que ainda passa. Não é justo. A vida não é justa com ninguém, Marina respondeu, limpando o rosto. Mas a gente aguenta, né? Não tem escolha. Gabriel ficou em silêncio por um longo momento, os olhos fixos na mesa, como se estivesse processando algo. Quando falou de novo, havia determinação em sua voz. Marina, eu quero fazer uma coisa por você. Quero fazer uma festa de aniversário, aqui, na minha casa, no domingo, para você. Marina congelou. Por um segundo, achou que tinha ouvido errado. O quê? Uma festa de aniversário, de verdade. Com decoração, comida, bolo, música. Traz seus filhos. Convida quem você quiser. Eu organizo tudo. Não, eu não posso aceitar isso. É muita gentileza, mas... Por que não pode? Porque eu não tenho ninguém para convidar. Marina disse, a voz saindo mais dura do que pretendia. Eu não tenho amigos, não tenho família, não tenho ninguém. Seria só eu e meus filhos em uma mansão cheia de decoração, e isso seria ainda mais patético do que passar o dia sozinha no meu quarto. E além disso, eu não aceito caridade. Tenho meu orgulho ainda. Gabriel a olhou por um longo momento e então algo mudou em seu rosto. Ficou mais suave, mais humano, mais vulnerável. Não é caridade. É porque eu entendo. Eu entendo como é passar datas importantes completamente sozinho. Como é sentir que ninguém se importa se você existe ou não. E eu queria que alguém tivesse feito isso por mim quando eu estava no fundo do poço. Então, por favor, deixa eu fazer isso. Não por pena, mas porque eu gostaria de te dar o que eu gostaria que tivessem me dado. Um momento de não estar sozinha. A voz dele falhou no final. E Marina viu algo em seus olhos. Reconheceu. Era a mesma dor que ela carregava. A mesma solidão. A mesma sensação de estar à deriva em um mundo que não se importava. Você também está sozinho, ela disse, não era uma pergunta. Estou, Gabriel admitiu. Há 3 anos, desde que minha esposa faleceu. O silêncio que seguiu foi pesado, mas não desconfortável. Era o silêncio de 2 pessoas que se reconheciam na dor uma da outra. Como ela, Marina começou, mas parou, sem saber se deveria perguntar. Câncer. Gabriel respondeu simples. Rápido e cruel. 8 meses desde o diagnóstico até o fim. Não tivemos filhos. Ela queria, mas sempre adiamos achando que tínhamos tempo. E então não tivemos mais. Sinto muito. Eu também. Ele respirou fundo, como se estivesse se recompondo. Depois que ela se foi, eu meio que parei de viver. Trabalho. Só isso. Viajo, fecho negócios, volto para essa casa vazia, durmo, acordo e recomeço. Não tenho amigos de verdade. Não vejo minha família. Não faço nada além de trabalhar para não ter que sentir. E os aniversários? Os aniversários são os piores dias do ano. Porque é quando você para e percebe que sua vida é vazia, que você está sozinho, que ninguém realmente se importa. Marina sentiu seu coração apertar. Estava ali, sentada em uma cozinha de luxo, conversando com um milionário e descobrindo que, no fundo, eles eram exatamente iguais. 2 solitários, 2 sobreviventes, 2 pessoas que tinham perdido tudo e estavam apenas existindo, não vivendo. Por que você está me contando tudo isso? Ela perguntou, genuinamente curiosa. Gabriel sorriu. Não era um sorriso alegre, mas um sorriso triste e honesto. Porque você foi a primeira pessoa em 3 anos que me olhou como se eu fosse humano. Não um patrão, não um empresário rico, só humano. E porque quando te vi chorando ali, eu me vi. E achei que talvez a gente pudesse ajudar um ao outro, mesmo que seja só por um dia. Um aniversário decente para você. E para mim, uma chance de fazer algo que realmente importa. Marina não soube o que dizer. Parte dela ainda queria recusar. Seu orgulho gritava que aceitar aquilo era aceitar caridade. Era se colocar em posição de inferioridade. Era perigoso. Mas outra parte, uma parte cansada e vulnerável que ela normalmente mantinha escondida, queria dizer sim. Queria,
nem que fosse por um dia, experimentar como era não estar sozinha, não ser invisível, importar. Eu posso trazer meus filhos? Ela perguntou à voz pequena. Por favor, traz. Eu adoraria conhecê-los. E sobre os convidados, eu convido algumas pessoas. Funcionários meus, vizinhos, pessoas boas. Só para ter gente, sabe? Para não ser vazio. Mas se você quiser que seja só nós, tudo bem também. Marina pensou. Pensou em Pedro, que queria tanto uma festa de verdade. Pensou em Sofia, que nunca tinha visto um bolo grande e bonito. Pensou em si mesma, em ter 26 anos e nunca ter comemorado um aniversário de verdade. Tudo bem, ela disse finalmente. Eu aceito, mas com uma condição. Qual? Você para de viajar no domingo e comemora comigo. Porque se eu vou ter que aguentar ser o centro das atenções, você também vai. Solidão compartilhada, lembra? A gente ajuda um ao outro. Gabriel piscou, surpreso. E então, pela primeira vez desde que Marina o conhecia, ele sorriu. Um sorriso verdadeiro, que chegou aos olhos e os fez brilhar. Trato feito. Nos 3 dias seguintes, a mansão de Gabriel se transformou em um caos organizado de preparativos. Marina foi dispensada da limpeza e, em vez disso, passou a fazer parte do planejamento. Gabriel contratou decoradores, mas pedia a opinião dela em tudo. Que cores ela gostava? Que tipo de comida? Que música? Marina descobriu que Gabriel era meticuloso, perfeccionista, mas também atencioso. Ele perguntava sobre os gostos de Pedro e Sofia, sobre o que as crianças gostariam de comer, de brincar, de ver. Encomendou um bolo de 3 andares com o tema favorito de Pedro, carrinhos. Comprou presentes, não qualquer presente, mas uma bicicleta vermelha com rodinhas e uma casinha de bonecas completa com móveis e bonequinhas. Isso é demais, Marina protestou quando viu os presentes embrulhados e prontos. Gabriel, isso deve ter custado uma fortuna, você não precisava. Eu sei que não precisava, mas eu quis. Deixa eu fazer isso, Marina. Por favor. E havia algo em seu olhar que Marina não conseguia recusar. Não era pena, não era superioridade, era carinho genuíno. Era como se, de alguma forma, fazer aquilo para ela estava curando algo nele também. Passavam horas conversando, enquanto os preparativos aconteciam ao redor deles. Gabriel contou mais sobre sua esposa, Lívia, como eles se conheceram na faculdade, como ela era alegre e cheia de vida, como o câncer a consumiu em questão de meses, como depois que ela se foi, ele se fechou para o mundo e mergulhou no trabalho porque não sabia fazer mais nada. Marina contou sobre Daniel, sobre como ele era engraçado e sonhador, sempre achando que ia conseguir um emprego melhor, sempre prometendo que as coisas iam melhorar, sobre como ela ficou grávida aos 18, como os pais dele não aceitaram o relacionamento, como ficaram sozinhos, sobre o dia em que recebeu a notícia de que ele tinha morrido e como seu mundo desabou. Você é forte, Gabriel disse em uma dessas conversas, no fim da tarde de sábado, enquanto estavam sentados no jardim, vendo os decoradores finalizarem os últimos detalhes. Não sou não, só faço o que tem que ser feito. Isso é a definição de ser forte, Marina. Ela olhou para ele, e algo passou entre eles. Algo que não era pena, não era gratidão. Era conexão, era reconhecimento, era o início de algo que nenhum dos dois estava pronto para nomear ainda. Agora deixa eu te perguntar uma coisa, e quero sua sinceridade total nos comentários. Você acredita que é possível 2 pessoas de mundos completamente diferentes se conectarem de verdade? Ou no fim, a diferença de realidade sempre acaba separando as pessoas? Pausa o vídeo agora e vai comentar sua opinião. Vou ler todos. Domingo chegou. O dia do aniversário de Marina. Ela acordou cedo no quartinho da pensão, o coração batendo mais rápido do que o normal. Por um momento, pensou em desistir, em não ir, em mandar uma mensagem para Gabriel dizendo que mudou de ideia, que aquilo tudo era loucura, que ela não merecia. Mas então, olhou para Pedro e Sofia, ainda dormindo, e pensou na alegria que eles teriam, nos olhinhos brilhando ao ver a bicicleta e a casinha de bonecas, na chance de, nem que fosse por algumas horas, sentirem que eram como as outras crianças. E Marina decidiu ir. Ela banhou os dois, vestiu as melhores roupas que tinham,
Arrumou o cabelo de Sofia com a única presilha bonita que possuía e pegaram o ônibus. Foram 2 ônibus até o bairro nobre onde ficava a mansão de Gabriel. Durante o trajeto, Pedro não parava de fazer perguntas. Mãe, vai ter bolo de verdade? Daqueles grandes que a gente vê na televisão? Vai, filho. E vai ter outras crianças? Acho que sim. E presentes? Pode ser. Sofia, no colo de Marina, estava quieta, os olhinhos arregalados olhando pela janela sem entender muito bem o que estava acontecendo, mas sentindo a empolgação de Pedro. Quando desceram do segundo ônibus e caminharam até a mansão, Marina sentiu o estômago revirar. E se aquilo tudo fosse um erro? E se ela se sentisse deslocada? E se as pessoas olhassem para ela com julgamento? E se... Mas quando tocou a campainha e Gabriel abriu a porta, todas as preocupações desapareceram por um momento. Ele estava diferente, sem o terno formal que sempre usava. Camisa social azul clara com as mangas dobradas, calça jeans, cabelo levemente despenteado, sorriso largo e genuíno. Você veio, ele disse, e havia alívio em sua voz. Vim, Marina respondeu. Gabriel abaixou o olhar para Pedro e Sofia, e seu sorriso ficou ainda maior. E esses são os famosos Pedro e Sofia que tanto ouvi falar? Pedro se escondeu atrás da perna de Marina, tímido, enquanto Sofia enfiava o rostinho no pescoço da mãe. Gabriel riu baixinho. Tudo bem, eu também sou meio tímido com gente nova. Que tal se eu mostrar uma coisa muito legal para vocês? Tem uma bicicleta vermelha e uma casinha de bonecas esperando aí dentro. Querem ver? Os olhos de Pedro se arregalaram. Para a gente? Só para vocês. O menino olhou para Marina pedindo permissão silenciosa. Ela acenou com a cabeça e Pedro disparou para dentro da casa, Gabriel rindo e indo atrás dele. Marina entrou mais devagar, Sofia ainda grudada nela. E quando viu o que tinham feito com a mansão, simplesmente parou. Estava transformada. Balões coloridos por toda parte, faixas de parabéns. Mesas cobertas com toalhas bonitas e cheias de comida. Uma mesa só para doces, com cupcakes, brigadeiros, beijinhos e no centro, um bolo de 3 andares coberto de glacê branco e decorado com flores de açúcar. Música tocando baixinho. Luzes coloridas. E pessoas. Umas 15 ou 20 pessoas espalhadas pelo salão, conversando, rindo, esperando. Marina sentiu os olhos arderem. Gabriel, isso é para você, ele disse, aparecendo ao lado dela com Pedro pela mão. O menino estava radiante, já tinha esquecido a timidez e apontava empolgado para tudo. Feliz aniversário, Marina. As horas seguintes foram um borrão de emoções. As pessoas eram gentis. Funcionários de Gabriel, alguns vizinhos. Pessoas que ela nunca tinha visto, mas que a tratavam com cordialidade genuína. Serviam comida para Pedro e Sofia, faziam perguntas, brincavam com as crianças. Pedro encontrou outras crianças e logo estava correndo pelo jardim, brincando, rindo. Sofia se soltou e passou a tarde inteira com a casinha de bonecas nova, encantada. E Marina estava sentindo algo que não sabia nomear. Não era só felicidade, era pertencimento. Era a sensação de, mesmo que fosse por algumas horas, não ser invisível, de importar, de ser celebrada. Quando chegou a hora do parabéns, todos se reuniram em volta da mesa do bolo. Gabriel trouxe Marina para o centro, acendeu as velas e começou a cantar. Todos acompanharam. 20 vozes cantando parabéns para ela, para Marina, a mulher invisível, a faxineira, a viúva solitária. Ela não conseguiu segurar. Chorou. Chorou de felicidade, de gratidão, de alívio. Quando assopraram as velas, desejou apenas uma coisa: que aquele sentimento não acabasse, que ela pudesse guardar aquele momento para sempre. À noite, depois que a maioria dos convidados já tinha ido embora e as crianças estavam exaustas, brincando tranquilamente em um canto do jardim, Gabriel encontrou Marina sentada em um banco perto da piscina. Ela estava quieta, olhando as luzes refletidas na água, ainda processando tudo. "Posso sentar?" ele perguntou. "Claro." Gabriel sentou ao lado dela, mantendo uma distância respeitosa, mas Marina sentiu o calor de sua presença. "Obrigada," ela disse sem olhar para ele. "Por tudo. Foi o melhor aniversário da minha vida. Não precisa agradecer. Eu que agradeço." "Por quê?" Gabriel ficou em silêncio por um momento.
escolhendo as palavras. Porque eu não fiz isso só por você. Eu precisava disso também. Precisava lembrar que ainda existe bondade no mundo, que ainda é possível fazer alguém feliz, que ainda é possível sentir algo além de vazio. Você me deu isso de volta, Marina, então obrigado. Marina finalmente olhou para ele. Realmente olhou. Viu um homem cansado, um homem sozinho, um homem ferido, mas também viu gentileza, viu bondade, viu alguém que, assim como ela, estava apenas tentando sobreviver à dor. Você não é vazio, ela disse, a voz baixa. Você é generoso, é gentil, é uma pessoa boa, Gabriel. Não me sinto assim há muito tempo. Talvez porque você nunca deixou ninguém ver. Você se escondeu do mundo depois que ela se foi. Mas você ainda está aqui. Ainda é capaz de fazer coisas bonitas, como hoje. Gabriel a olhou e havia algo diferente em seus olhos. Algo intenso. Algo que fez o coração de Marina acelerar. Sabe o que é engraçado? Ele disse. Eu passei 3 anos me sentindo morto por dentro. 3 anos achando que nunca mais ia sentir nada. E então você apareceu. Uma mulher que eu via toda quinta-feira, mas nunca realmente notei. E agora eu não consigo parar de notar. Não consigo parar de pensar em você, na sua força, na sua gentileza, na forma como você ama seus filhos, na forma como você continua lutando mesmo quando tudo está contra você. Você é incrível, Marina. O coração de Marina batia tão forte que ela achava que ele podia ouvir. Gabriel, desculpa se isso é inapropriado, se é cedo demais, se é demais. Mas eu precisava dizer. Você me fez sentir de novo. E não sei se é gratidão ou se é admiração ou se é algo mais. Mas eu precisava que você soubesse. Marina não pensou, não planejou, apenas agiu. Inclinou-se e beijou-o. Foi um beijo suave, hesitante no começo, cheio de medo e incerteza. Mas quando Gabriel correspondeu, quando suas mãos alcançaram o rosto dela com uma ternura que a fez derreter, o beijo se aprofundou. Ficou mais intenso, mais real. Quando se separaram, ambos estavam ofegantes, olhando um para o outro com uma mistura de surpresa e algo mais profundo. Marina, Gabriel sussurrou, a testa encostada na dela. Você tem certeza? Porque se a gente começar isso, eu não quero que seja só um momento. Eu também, ela interrompeu. Eu não sei o que é isso. Não sei se é certo. Não sei se vai dar certo. Mas eu também sinto. E faz tanto tempo que eu não sinto nada além de dor que eu quero tentar. Ele a beijou de novo, mais urgente dessa vez. E Marina se perdeu na sensação. Pela primeira vez em anos, ela se permitiu sentir algo além de obrigação, algo além de sobrevivência. Ela se permitiu sentir desejo, esperança, possibilidade. Nos dias e semanas que seguiram, tudo mudou. Gabriel fez uma proposta que mudaria a vida de Marina completamente. Ele pediu que ela deixasse todos os outros trabalhos e trabalhasse exclusivamente para ele. Não como faxineira, mas como governanta oficial. Com um salário fixo, carteira assinada, todos os direitos trabalhistas. Um salário que era 3 vezes mais do que ela ganhava trabalhando 6 dias por semana em 6 casas diferentes. Marina mal acreditou quando ele falou o valor. Era mais dinheiro do que ela tinha visto na vida. Por quê? Ela perguntou desconfiada. Por que você está fazendo isso? Porque você merece, Gabriel respondeu simples. E porque eu quero que você tenha tempo para estar com seus filhos, para viver, não só sobreviver. Marina aceitou. Como poderia não aceitar? Era uma mudança de vida, uma oportunidade que nunca teria de novo. Mas havia mais. Havia o fato de que Gabriel começou a aparecer mais em casa, a trabalhar menos, a estar presente. E toda vez que estava presente, procurava Marina. Conversavam, riam, compartilhavam histórias, compartilhavam silêncios. Pedro e Sofia começaram a passar fins de semana na mansão. Gabriel os incluía em tudo. Levava-os para o zoológico, para o parque, para tomar sorvete. Brincava com Pedro, fazia vozinha boba para Sofia. E as crianças o adoravam. Mãe, Pedro disse uma noite enquanto Marina o colocava para dormir. O Gabriel é nosso amigo? É, filho, ele é nosso amigo. Ele pode ser nosso pai? Marina sentiu o coração apertar. Por que você pergunta isso?
Porque ele é legal. E porque você sorri quando está perto dele. Você não sorri mais há muito tempo, mãe. Lágrimas encheram os olhos de Marina. Tinha razão. Ela estava sorrindo de novo. Estava sentindo de novo. Estava vivendo de novo. Mas nem tudo era perfeito. Havia a realidade. Havia o fato de que eles vinham de mundos completamente diferentes. Havia o fato de que ela era uma ex-faxineira e ele era um empresário milionário. Havia o fato de que a qualquer momento aquilo tudo podia desmoronar. E havia a irmã de Gabriel. Patrícia Almeida chegou sem avisar em uma tarde de quinta-feira. Marina estava na cozinha preparando o almoço, quando ouviu a voz estridente ecoando pelo hall de entrada. Gabriel! Gabriel! Onde você está? Marina enxugou as mãos no avental e foi até a porta da cozinha, curiosa. Viu uma mulher alta, elegante, cabelos loiros impecáveis, roupas de grife, salto alto. Ela estava de pé no meio do hall, olhando ao redor com uma expressão de desaprovação. Gabriel desceu as escadas rapidamente, surpreso. Patrícia, o que você está fazendo aqui? Vim ver meu irmão. Faz meses que você não aparece em um almoço de família. Mamãe está preocupada. Estou ocupado, Paty. Você sabe como é. Ocupado com o quê? Você nunca está ocupado. Você vive viajando e fugindo de todo mundo. Patrícia parou de falar quando seus olhos encontraram Marina na porta da cozinha. E quem é essa? Marina sentiu um arrepio descer pela espinha. Havia desprezo no olhar daquela mulher. Desprezo e julgamento. Essa é Marina, Gabriel disse, e havia tensão em sua voz. Ela trabalha aqui. Trabalha aqui, Patrícia repetiu, o tom carregado de sarcasmo. Entendo. Ela caminhou até Marina, os saltos altos tilintando no chão de mármore, e a examinou de cima a baixo, de um jeito que fez Marina se sentir pequena, invisível, inferior. Você é a nova governanta, então? Sou, Marina respondeu, mantendo a voz firme apesar do nervosismo. Interessante. E há quanto tempo trabalha aqui? Alguns meses. Patrícia sorriu, mas não era um sorriso amigável. Era um sorriso cruel. Alguns meses. E já está tão à vontade na casa de meu irmão. Que sorte a sua, não é? Pat, Gabriel interveio, a voz dura. Chega. O quê? Estou só sendo educada, conhecendo a nova funcionária. Ela olhou de Marina para Gabriel e seus olhos se estreitaram. A não ser que ela seja mais do que uma funcionária, né, Gabriel? O silêncio que seguiu foi pesado e desconfortável. Não é da sua conta, Gabriel disse finalmente. Patrícia riu, um som alto e amargo. Ah, então é verdade. Meu Deus, Gabriel. Você está se envolvendo com a empregada? Sério. Depois de Lívia, depois de tudo, você vai me dizer que está com uma... Cuidado com o que você vai dizer. Gabriel cortou, a voz perigosamente baixa. Mas Marina já tinha ouvido o suficiente. Já tinha visto o suficiente. Aquilo era o que ela temia. Aquilo era a realidade batendo à porta. Ela não pertencia àquele mundo. Nunca pertenceria. Com licença, Marina disse, a voz trêmula. Voltou para a cozinha, fechou a porta e encostou nela, o coração batendo disparado. Ouviu vozes alteradas lá fora. Gabriel e Patrícia discutindo. Não conseguiu entender as palavras, mas o tom era claro. Estava defendendo-a. Mas por quanto tempo? Por quanto tempo até que ele percebesse que sua irmã estava certa? Que aquilo era loucura? Que eles não combinavam? Deixa eu te fazer uma pergunta sincera, e quero que você pare para pensar. Você acha que amor é suficiente para superar diferenças de classe social? Ou no fim, essas diferenças sempre acabam destruindo o relacionamento? Para o vídeo agora e vai nos comentários dar sua opinião sincera. Isso é importante. Naquela noite, depois que Patrícia foi embora deixando um rastro de tensão, Gabriel procurou Marina. Ela estava em seu quarto na mansão. Sim, agora ela tinha um quarto na mansão. Gabriel tinha insistido, fazendo as malas. O que você está fazendo? Ele perguntou da porta. Indo embora, Marina respondeu sem olhar para ele, dobrando suas poucas roupas com movimentos mecânicos. Por quê? Por que o quê? Você viu o que sua irmã disse. Viu como ela olhou para mim. E ela está certa, Gabriel. Eu não pertenço a esse mundo. Você é rico, eu sou pobre. Você tem família, educação, status. Eu tenho nada. Eventualmente você vai perceber isso. Todos vão perceber.
E eu não quero estar aqui quando isso acontecer. Gabriel entrou no quarto, fechou a porta e ficou parado entre Marina e a saída. Você terminou? Gabriel, porque se terminou agora eu vou falar, e você vai escutar. Havia firmeza em sua voz que fez Marina parar de fazer as malas e olhar para ele. Eu não me importo com o que minha irmã pensa. Não me importo com o que minha família pensa. Não me importo com o que a sociedade pensa. Marina, eu passei 3 anos morto por dentro. 3 anos em que eu só existia porque meu corpo continuava funcionando. E então você apareceu. Você, com sua força, sua gentileza, sua determinação. Você me fez sentir de novo. Me fez querer viver de novo. E você quer que eu deixe isso ir embora porque minha irmã elitista disse algumas merdas? Esquece. Mas ela tem razão. Ela não tem. Ela não sabe nada sobre você. Sobre nós. Ela vê diferenças onde eu vejo complementação. Ela vê problemas onde eu vejo solução. Marina, eu me apaixonei por você. Por quem você é. Não pelo que você tem ou deixa de ter. E se minha família não aceitar isso, então o problema é deles, não nosso. Marina sentiu as lágrimas escorrendo pelo rosto. Você não sabe o que está dizendo. Você não pensou nisso direito. Daqui a uns meses você vai se cansar. Vai perceber que eu não sou suficiente. Que eu não sei falar bonito. Não sei me comportar em jantares chiques. Não sei nada do seu mundo. Gabriel cruzou o quarto em 3 passos e segurou o rosto dela entre as mãos, forçando-a a olhar para ele. Você é mais do que suficiente. Você é tudo. E eu não quero que você seja diferente do que é. Eu quero você, exatamente como você é. Com seus defeitos, com seu passado, com suas cicatrizes, porque é isso que te faz real, que te faz você. E eu te amo. Te amo, Marina. Completamente. Gabriel, a voz dela saiu como um sussurro quebrado. Fica, por favor. Fica comigo. Deixa a gente tentar. Deixa a gente construir algo juntos. Eu sei que é assustador. Eu sei que tem obstáculos. Mas eu também sei que o que sinto por você é real. E eu acho que você sente o mesmo. Eu sinto, Marina admitiu, as lágrimas caindo mais rápido agora. Eu sinto, mas tenho medo. Tenho tanto medo de que isso acabe, de que eu perca você, de que meus filhos se apeguem e então você vá embora e... Eu não vou a lugar nenhum. Eu prometo. Eu vou ficar. Vou lutar. Por você. Por nós. Pelos Pedro e Sofia. Vou lutar contra minha família. Contra o mundo inteiro, se for preciso. Mas, por favor, fica. Marina não conseguiu mais segurar. Desmoronou nos braços dele, chorando tudo o que tinha guardado. O medo, a insegurança, o amor que estava sentindo e que a assustava porque era intenso demais, real demais. E Gabriel a segurou, firme e seguro, como se fosse capaz de protegê-la de tudo. Nos meses que seguiram, eles construíram algo novo. Gabriel oficialmente pediu Marina em namoro. Não de forma grandiosa ou ostensiva, mas de forma íntima e sincera, em uma noite qualquer enquanto assistiam Pedro e Sofia brincando no jardim. Namora comigo? Ele perguntou. Simples assim. Sim, ela respondeu. E foi o começo de algo lindo. Pedro e Sofia passaram a morar oficialmente na mansão. Gabriel reformou 2 quartos para eles. Um quarto azul com tema de carros para Pedro. Um quarto rosa com tema de princesas para Sofia. As crianças ficaram extasiadas. E Gabriel se revelou um pai incrível. Paciente, carinhoso, presente. Levava Pedro para jogar bola. Tinha aulas de boneca com Sofia. Ajudava com lição de casa, contava histórias antes de dormir. E as crianças correspondiam. Começaram a chamá-lo de pai. Não forçado, naturalmente. A primeira vez que aconteceu, Gabriel chorou. Escondeu o rosto nas mãos e chorou, enquanto Marina o abraçava, sabendo exatamente o que aquilo significava para ele. A família que ele nunca teve. A paternidade que achava que nunca experimentaria. Os filhos que Lívia nunca pôde lhe dar. Obrigado, ele sussurrou para Marina naquela noite. Obrigado por me dar isso, por me dar eles, por me dar você. Você merece, ela respondeu. Você sempre mereceu. Mas nem tudo foi perfeito. Patrícia não desistiu. Ela aparecia regularmente, sempre com comentários pontuados, sempre tentando plantar sementes de dúvida.
sempre lembrando Marina de que ela não pertencia ali. Você sabe que isso não vai durar, né? Ela disse em uma dessas visitas, quando pegou Marina sozinha na cozinha. Homens como meu irmão não ficam com mulheres como você. Eventualmente ele vai cansar. Vai perceber que você é só uma distração. E quando isso acontecer, você vai ser descartada. E seus filhos vão sofrer. Marina tentou não deixar as palavras afetarem, mas afetaram. Plantaram dúvida, medo, insegurança. Foi em uma dessas crises de insegurança que Marina mais uma vez tentou ir embora. Estava fazendo as malas em uma manhã de terça, as mãos tremendo, as lágrimas caindo silenciosas, quando Gabriel chegou de viagem um dia antes do esperado. De novo? Ele perguntou da porta, a voz cansada, mas não irritada. Desculpa, Marina sussurrou. Desculpa, eu não consigo parar de pensar que você vai perceber que sua irmã está certa, que eu não sou o suficiente, que... Gabriel largou a mala de viagem no chão, cruzou o quarto e se ajoelhou na frente dela. Marina, olha para mim. Ela obedeceu, os olhos vermelhos e inchados. Eu te amo. Te amo mais do que achei que seria capaz de amar alguém de novo. E eu não vou deixar que a minha irmã ou qualquer outra pessoa destrua o que a gente tem. Você não é insuficiente. Você não é uma distração. Você é a mulher que eu escolhi. A mulher que eu quero ao meu lado. A mãe dos meus filhos do coração. E se você não acreditar em mim, pelo menos acredita neles. Ele pegou a mão dela e a colocou sobre seu coração. Sente. Sente como meu coração bate. Ele bate por você. Por Pedro. Por Sofia. Por essa família que a gente construiu. E eu não vou desistir dela. Não vou desistir de você. Então para de tentar fugir e me deixa te amar, porra. Marina riu através das lágrimas. Gabriel raramente xingava. Você xingou. Xinguei, porque você está me deixando desesperado. Desculpa. Para de pedir desculpa e me beija. Ela obedeceu. Meses se passaram. Marina finalmente começou a acreditar. Acreditar que aquilo era real. Que Gabriel não ia embora. Que eles tinham um futuro. E então, em uma noite de sábado, 6 meses depois daquele primeiro aniversário que mudou tudo, Gabriel preparou uma surpresa. Ele levou Marina, Pedro e Sofia para jantar em um restaurante chique. Marina estava nervosa, se sentindo deslocada naquele ambiente de luxo, mas Gabriel segurava sua mão por baixo da mesa, ancorando-a. Depois do jantar, eles foram para o jardim da mansão, que estava decorado com luzes de fadas, velas, pétalas de rosa. Era lindo, mágico. O que é tudo isso? Marina perguntou confusa. Gabriel sorriu. Aquele sorriso lindo que ela tinha aprendido a amar. Marina, tem algo que eu quero te perguntar. Algo que eu venho pensando há muito tempo. E eu queria que fosse aqui, nesse jardim, no mesmo lugar onde a gente se beijou pela primeira vez. O coração de Marina começou a bater mais rápido. Gabriel se ajoelhou, tirou uma caixinha de veludo azul do bolso. Abriu. Dentro, um anel. Simples, elegante, perfeito. Marina, você entrou na minha vida quando eu estava perdido. Você me mostrou que ainda é possível sentir, amar, viver. Você e seus filhos me deram uma família que eu achava que nunca teria. E eu não quero mais viver sem vocês. Eu quero acordar todos os dias ao seu lado. Quero ver Pedro e Sofia crescerem. Quero mais filhos, se você quiser. Quero envelhecer com você. Então, casa comigo? Marina não conseguiu falar. Só conseguiu acenar com a cabeça, as lágrimas escorrendo pelo rosto, enquanto Gabriel colocava o anel em seu dedo. Pedro e Sofia apareceram correndo, gritando e pulando. A mãe disse sim, a mãe disse sim. Gabriel os abraçou, puxou Marina para o abraço, e ali naquele jardim iluminado por velas e estrelas, eles ficaram. Uma família, imperfeita, mas real, cheia de amor. O casamento aconteceu 3 meses depois. Uma cerimônia íntima na mansão, só com pessoas que realmente importavam. Marina usou um vestido simples, mas bonito, que Gabriel tinha feito especialmente para ela. Pedro foi o pajem, Sofia, a daminha. E quando Gabriel disse sim, quando ele a beijou na frente de todos, Marina soube que tinha encontrado seu lugar no mundo. A família de Gabriel eventualmente aceitou. Patrícia demorou mais, mas até ela acabou cedendo quando viu que o irmão estava realmente feliz.
mais feliz do que tinha estado em anos. E quando Gabriel adotou legalmente Pedro e Sofia, dando a ele seu sobrenome, até Patrícia teve que admitir que aquilo era real. Marina nunca mais voltou a limpar casas alheias. Em vez disso, Gabriel a ajudou a realizar um sonho que ela nem sabia que tinha. Juntos, eles abriram uma creche para mães trabalhadoras em situação de vulnerabilidade. Um lugar onde mulheres como Marina tinha sido pudessem deixar seus filhos com segurança enquanto trabalhavam. Um lugar que oferecia apoio, educação, dignidade. A creche foi um sucesso e Marina descobriu que tinha talento para a administração, para lidar com pessoas, para fazer diferença. Ela usou sua própria história para ajudar outras mulheres, para mostrar que era possível sair do buraco, que era possível reconstruir. 2 anos depois do casamento, Marina engravidou. Ela e Gabriel tiveram uma menina, Helena, uma bebê saudável e linda que nasceu em uma manhã de primavera. Pedro e Sofia adoraram ter uma irmãzinha. A mansão, que antes era fria e vazia, agora era barulhenta, bagunçada, cheia de vida. E em cada aniversário, Marina celebrava. Não sozinha, nunca mais sozinha. Cercada por sua família, por Gabriel que a amava mais a cada dia, por Pedro e Sofia que cresciam lindos e felizes, por Helena que engatinhava pela casa atrás dos irmãos, por amigos que tinha feito, por uma vida que tinha construído. Naquele domingo, quando Marina fez 29 anos, ela estava no jardim da mansão, vendo as crianças brincarem, sentindo o braço de Gabriel ao redor de sua cintura. E pela primeira vez, desde que se lembrava, se sentiu completa. Em que você está pensando? Gabriel perguntou, beijando seu cabelo. Em como a vida é estranha, Marina respondeu. Como às vezes, quando você menos espera, tudo muda. Como uma única pessoa pode mudar tudo. Você mudou tudo para mim. Você mudou tudo para mim também. Eles ficaram ali abraçados, vendo o pôr do sol pintar o céu de laranja e rosa, enquanto as crianças riam e brincavam. E Marina pensou em como tinha começado, a faxineira invisível que passava aniversário sozinha. A viúva desesperada que achava que sua vida tinha acabado aos 23 anos, e pensou em como estava agora, amada, segura, completa. Às vezes, pensou Marina, só é preciso uma pessoa que te veja, que te reconheça, que te diga que você importa, uma pessoa que escolha ficar quando todo mundo vai embora, uma pessoa que transforme solidão em amor, desespero em esperança, fim em recomeço. Gabriel tinha sido essa pessoa para ela, e ela tinha sido essa pessoa para ele. 2 almas solitárias que se encontraram no momento certo, que se curaram juntas, que construíram algo bonito em meio às ruínas. E quando Marina assoviou as velas do bolo naquela noite, cercada por todos que amava, ela não precisou fazer nenhum pedido, porque tudo o que sempre quis, tudo o que sempre precisou estava ali, naquela casa barulhenta e bagunçada, naquele abraço seguro, naquela família imperfeita e linda. Ela tinha encontrado seu lugar no mundo. E mais importante, tinha encontrado amor. Amor verdadeiro, profundo, transformador. O tipo de amor que cura. O tipo de amor que salva. O tipo de amor que faz valer a pena ter sobrevivido a tudo. E enquanto Gabriel a beijava sob as estrelas, enquanto as crianças gritavam e riam ao fundo, enquanto a vida pulsava em cada canto daquela mansão, que não era mais um mausoléu, mas um lar, Marina soube que tinha conseguido, tinha sobrevivido, tinha lutado, tinha vencido. E agora finalmente estava vivendo.